Hoje vamos estar a falar sobre a pressão, o stress que tem afligido os casais, e nós sabemos que hoje em dia o stress é aquele fator comum a todos nós, a todos os casais, e ao longo da vida, portanto, vamos ter vários fatores internos e externos que vão gerar stress, que vão gerar ansiedade, e com isto eleva o nível de cortisol, que está associado à ansiedade e o stress, causando prejuízos não só na saúde física, mas também na saúde mental, na própria comunicação, o que contribui para diminuir a satisfação conjugal. Hoje em dia até fala-se no burnout relacional. Como casal também pode sofrer de um burnout na relação por causa do stress e da ansiedade e da pressão que tantas coisas da família, fora da família, no trabalho, enfim, muitas coisas que nós iremos conversar hoje têm causado esta pressão sobre os casais. É verdade, só para dizermos que já temos ali alguém de Bruxelas. Muito bem! De Bruxelas temos Odivelas. Lália, olá Lália! Muito bem, muito bem-vindos. É verdade, os casais estão sob pressão devido a vários fatores, mas nós podemos aqui pensar em níveis de pressão. Os casais têm uma pressão muito alta, nomeadamente, por exemplo, quando um dos parceiros, um dos cônjuges está a sofrer com alguma doença física ou mental, ou teve algum acidente, ou houve alguma questão que causou alguma limitação. Também problemas financeiros graves, também desemprego, são pressões altas para um casal, ou a violência conjugal, violência doméstica, causa alta pressão no casal. Também temos aqui a moderada pressão, que nós podíamos incluir a educação dos filhos, o stress profissional, não é? Cônjuges que têm muito stress profissional trazem também para casa, e isto acaba por trazer pressão para o casal. Interferência da família, sem dúvida, quando a família acaba por aqui querer sempre intervir e quer envolver demasiado na família nuclear. As mudanças, a mudança de casa, o nascimento de filhos, a desigualdade nas tarefas também causa moderada pressão, e depois também temos a baixa pressão, nomeadamente, por exemplo, a diferença de personalidade, pequenos conflitos do dia a dia que até se vão resolvendo, são de baixa pressão. A rotina e a monotonia causam alguma pressão, mas não demasiada, e as expectativas não comunicadas, ok? Então temos aqui vários níveis de pressão de acordo com alguns fatores que causam pressão no casamento. Exatamente, e pensando nesta questão da pressão e do stress e o nível de tensão que causa, há uns bons anos atrás, melhor dizendo, umas boas décadas, dois psiquiatras americanos, Holmes e Ray, eles elaboraram uma escala, que é a famosa escala de reajuste social, ou a escala de Holmes e Ray, onde eles listaram 40 situações cotidianas, positivas e negativas, e ordenaram-nas de acordo com o nível, em primeiro lugar, da capacidade de gerar stress, ou seja, quem está no topo são o que mais gera stress, e também com o nível de adaptação que requer que cada pessoa lide com a situação. Obviamente, quanto maior o nível de stress, maior a necessidade de reajuste e de adaptação. E quem assistiu o vídeo a publicitar a live de hoje, eu disse que eu ia dar, portanto, o top 10 das situações cotidianas que mais causam stress e pressão sobre o casal. Então, de 10, 9, 8 portanto, o 1, vou começar pelo 1 e dizer depois qual é aquele que mais causa pressão, tendo em conta que são os 10 mais, né? Mas começando no que tem menos nível, dentro destes 10, temos a reforma. Em 40 situações ocupa, portanto, o número 10. Vou começando, não é? O número 10 seria, portanto, a reforma ou a aposentação, não é? A aposentadoria, não é? Como se diz no Brasil. No nono lugar, temos a reconciliação com o cônjuge.
Gente, é uma coisa positiva, mas também causa stress, porque é necessário todo um reajuste na rotina, na relação. Então, o processo em si de reconciliação também gera stress. No 8º lugar, temos os despedimentos, não é? Quando as pessoas são despedidas do seu trabalho, obviamente, e levam um nível de stress, e está, portanto, no 8º lugar. No 7º lugar, uma experiência positiva. O casamento, sim. Também gera stress. Muito stress. E as noivas que o digam, não é? Conheço algumas noivas que estão a preparar o casamento agora para maio e outra em julho, acho eu, e já estão com um nível de stress elevadíssimo. Muitas listas. Não, e uma delas dizia-me: "Oi, irmã Yolanda, eu nunca discuti tanto com o meu namorado como agora." Pois é, então preparar um casamento, preparar a mudança que será o casamento e com todas essas implicações também gera stress, muito stress. Em 6º lugar, temos as doenças ou os acidentes que podem acontecer no casal, na família, que também gera muito stress. 5º lugar, agora vamos para os 5 que mais causam stress. Em 5º lugar, temos a morte de um familiar próximo, não é? É preciso fazer luto, é preciso organizar os pensamentos e os sentimentos, então é uma situação cotidiana que gera bastante stress. Em 4º lugar, por farto de amores, ser preso, não é? A situação quando um dos cônjuges é preso também desorganiza a família e gera muito stress, gera muita ansiedade. 3º lugar, estamos a aproximar-nos daquele que mais stress causa, mais pressão causa no casal. Em 3º lugar, temos as separações, não é? Quando o casal interrompe a sua vida conjugal por um tempo para resolver as suas questões, então as separações estão em 3º lugar no top 10. Em 2º lugar, o divórcio, que é uma das situações elevadíssimas geradoras de stress, não só para os membros do casal, mas também para os filhos, não é? E em 1º lugar, o que é que será? O que é que vocês acham? Quero ver aí a comentários. O que é que vocês acham que é a situação do dia a dia, não é, da nossa vida, que mais stress e pressão causa sobre os casais? Alguém quer fazer aí a sua sugestão? Não vale a pena ir procurar na internet a escala de Holmes e Ray, hein? Não façam batutice. O que é que vocês acham que será? Os filhos, Cláudia! Os filhos geram stress também, mas não é a situação que mais causa stress. Olá, Cleo! Boa tarde, pois no Brasil são menos 4 horas, então boa tarde para o pessoal do Brasil. Falta de tempo, diz a Nilce. Nilce! Grande Nilce! Cansaço. Não é. Cansaço também não. O que é que gera mais stress? O que é que gera mais pressão? Situações financeiras também geram, mas não é a principal. Bom, que gera muito aqui. Gera, e nós vamos falar sobre isso. Gera muito stress, não é? Em primeiro lugar, ao mesmo tempo que obriga a um grande ajuste. Exatamente, obriga, mas não é. A situação que mais causa pressão, que mais causa stress e ansiedade na vida do casal é de facto a morte do cônjuge. É aquilo que na lista das 40 situações que Holmes e Ray elaboraram na sua escala de reajuste social. Ai, faltou-me o ar. Faltou o ar. Tenho aqui. Respirei mal, é o que dá, não é? Respirar mal. Mas estava eu a dizer, não é? A morte do cônjuge é aquela que mais desorganiza o casal, que mais stress, que mais pressão causa, não só sobre o casal, mas também sobre a família. Sim. Ok? Então, na nossa top 10, a morte de cônjuges é a que ocupa o primeiro lugar. Muito bem, então, pensando nos muitos fatores que podem pressionar o casal, não dá para falar de todos, então eu e a Diana escolhemos umas quantas situações, uns quantos fatores,
e agrupamos em principais áreas, em 4 principais áreas. A primeira tem a ver com a questão financeira, não é, que a Lália já referiu, sim, gera muito stress nos dias de hoje para a vida do casal. Então essa será a primeira área que nós iremos abordar. Segundo lugar, também a educação de filhos, que já foi mencionada. Também já foi mencionada, muito importante também. Sim. A terceira área que iremos abordar é a relação do casal, não é, que tem a ver com o casal em si. E, em último, vamos abordar grandes mudanças que acontecem no ciclo de vida familiar, não é, ao longo de toda a vida da família, e as crises, aquelas situações inesperadas que acontecem, mas que geram também muita pressão e muito stress. E vamos começar exatamente com os fatores financeiros. Quando nós pensamos na área financeira, né, como alguns de vocês já referiram, que é uma área geradora de muito stress, de muita ansiedade, eu pensei aqui em algumas situações como aqueles fatores que, quando eu, por exemplo, acompanho os casais, está sempre por cima, no sentido de estão sempre presentes estas situações. Uma delas tem a ver com a questão das dívidas, não é? O sobreendividamento, o acúmulo de dívidas, seja individualmente ou seja em conjunto, como família, é terreno fértil para muitas discussões, para muitos conflitos, para confrontos nesta questão da gestão financeira. E a falta de planeamento conjunto ou gasto excessivo ou supérfluo, né, em algumas situações, são causas comuns de atrito entre os casais. Outro fator na área financeira são as divergências sobre como gastar, sobre como economizar, como investir, ou seja, quando entre o casal há diferentes prioridades financeiras, o que gera muita tensão. Há sempre um que é um pouco mais gastador, não é? Dizem que são as mulheres, mas nem sempre é assim, às vezes são os homens, não é? Mas quando há esta divergência, cria tensões significativas no casal. Um outro fator dentro desta área financeira é o que nós chamamos de escuta só esta palavra, infidelidade financeira. O que é que isto quer dizer? Muitos casais, né, segundo as estatísticas, quase metade dos casais já escondeu problemas financeiros do outro, ou por vergonha, ou por medo. E quando o outro descobre, há aqui uma quebra na confiança, há conflito, há tensão. Portanto, este é um dos fatores, né? Quando o outro não diz os gastos que fez e quando o outro descobre conflitos e tensões. Às vezes são gastos grandes, são dívidas, não é? Que o outro descobre. Sim, eu lembro-me que eu acompanhei um casal há muitos anos atrás, que ele tinha uma dívida de mais de 10 mil euros e a esposa não sabia. Não é? Então foi uma situação que quase gerou um divórcio, mas graças a Deus eles lá conseguiram se ajustar, mas não foi fácil, não é? Eles quase se divorciaram por causa disso. Outra situação dentro da área financeira é a incerteza profissional, não é? Ainda não estar bem definida na sua carreira, transitar de empregos, o próprio desemprego, assim, situações que geram muita tensão nesta questão financeira e na relação do casal. E claro, também quando há desigualdades de renda ou de poder, não é? Quando um recebe muito mais que o outro, às vezes há ali tensões, porque o dinheiro, quer queiramos, quer não, também simboliza poder, confiança e segurança emocional. Okay? Então, quando nós pensamos em todos estes principais fatores dentro da área financeira, podemos perceber que estas situações podem aumentar os conflitos entre o casal, a distância entre o casal, não é? Aliás, há uma estatística que casais com dificuldades financeiras têm uma taxa de conflito 35% maior que os outros casais, ok? Porque a preocupação constante com o dinheiro interrompe muitas vezes a intimidade, a proximidade emocional e gera, não é, distância entre o casal. Um outro efeito que tem é falhas na comunicação. Fica aquilo que nós chamamos de uma comunicação muito defensiva. Quando se fala em dinheiro, já ficamos na defensiva e queremos contra-argumentar, queremos justificar e às vezes o outro acusa
constantemente, em vez de procurar soluções conjuntas para reorganizarem a situação financeira. E claro, os efeitos na saúde mensal, ai meu Deus, mental, emocional. Estou a pensar nos gastos mensais, não? Efeitos na saúde emocional ou na saúde mental. Esta pressão económica causa stress, depressão, ansiedade, afeta o sono, afeta a alimentação, o apetite e por aí fora. Nós não podemos falar tudo, porque todas estas questões vão ser abordadas na nossa Conferência Família Saudável no próximo sábado. Portanto, temos que ter cuidado para não fazer grandes spoilers, está bem? Para quem vai estar a participar no próximo sábado. Nos conter. Exatamente, contemos-nos, não é? Contemos-nos. Algumas ideias, também não vamos dizer todas, não é? Mas algumas ideias para mitigar ou diminuir os efeitos que estes fatores dentro da área financeira têm sobre a saúde mental e no casal é a comunicação aberta, não é? Sem dúvida, não é? O casal precisa conversar abertamente sobre as expectativas financeiras, sobre os gastos, traçarem um plano comum, listar as contas, definir cortes quando é preciso fazer cortes, criar regras conjuntas de forma a poder organizar esta questão financeira, ok? Mas, portanto, vamos sair agora da questão financeira. Há muito mais para dizer, mas não queremos dizer tudo, porque no sábado estaremos juntos na Conferência Família Saudável. Mas como eu estava a dizer, vamos pensar agora então na educação de filhos, que foi outro fator que vocês mencionaram e que, sem dúvida, é um daqueles que gera muito stress, muita tensão. Diana, vamos. É verdade. Então a educação de filhos, de facto, é um fator gerador de stress, depressão no casal. E porquê, perguntamos nós, se quando a gente dá à luz aqueles seres tão lindos e tão fofinhos, a gente pensa, não, vai tudo correr bem, não é? E pensamos muitas vezes nisto, até mesmo na gravidez, os pais acham que, não, vai dar tudo certo, eu penso de uma forma, ela pensa de outra, mas no entanto acham que quando o filho chega e nos primeiros tempos ainda tudo corre bem, não é? Mas depois com o tempo nós vemos que existem diferenças de valores dos pais e estilos parentais que são diferentes e eles entram em choque aqui na educação dos filhos. Vemos também que o cansaço físico, porque uma criança exige muita atenção, não é? Então o cansaço físico e emocional dos próprios pais gera tensão entre eles também, gera tensão no casal. A falta de tempo entre o casal gera muito aqui esta pressão, deixam de ser um casal para serem só pais. Parece que acabam por esquecer que são um casal, não é? Tem esta ligação. A pressão externa também, a família, a exigência ou as expectativas das famílias para com esta criança agora a crescer no meio deste casal, estas expectativas geram pressão no casal também. E existe aqui muito que nós vemos em consulta também, uma culpa parental. Eu devia ser melhor, eu estou muito cansada, eu não consigo fazer melhor, não sou uma boa mãe, e esta culpa parental causa também muita pressão, porque depois há um que está-se a culpar a si próprio, o outro está a dizer, não, mas a gente até está a fazer, quer dizer, andam sempre aqui a tentar encaminhar aqui de alguma forma para não causar tensão e pressão no casal, mas acaba por causar, porque nem sempre há um que consegue tirar o outro desta culpa parental, ok? Às vezes há aqui uma certa desigualdade. O que é que nós temos assistido também, que causa muita tensão no casal, aqui especialmente na educação de filhos, é quando os pais não estão alinhados com aquilo que eles pensam sobre a educação dos filhos. E muitas vezes isto acontece mães e pais. As mães muitas vezes têm verbalizações para com os pais em como ele não sabe fazer certo isto, ele não sabe, ele não consegue, ele nem veste a criança como deve ser. Sim. Ou são capazes de fazer comentários depreciativos em relação ao papel do pai em relação à criança. Ou então desautorizar os pais, ou um ou outro, não é? O pai desautorizar a mãe desautorizar o pai, tirar esta autoridade. Isto é muito complexo, é muito difícil de gestão, causa muita tensão no casal, ok? Não é sobre poder, não é sobre quem faz melhor e quem faz mais.
é sobre alinharem-se como equipa, os pais, ok? Que é muito importante. A ideia da coparentalidade, não é? Ser uma equipa. A ideia de ser mesmo equipa, desta coparentalidade, a ideia de às vezes nós não precisamos de dizer as coisas. Às vezes vão acontecer e nós posteriormente, nós mães e pais, posteriormente então conversamos sobre isto, ok? Sim. Ou conversamos antes, não é? Pensarmos que é importante nós primeiro trabalharmos esta equipa, esta coparentalidade e depois nós podemos agir sobre as crianças. Porque o que acontece muitas vezes em consulta, em clínica, o que nós vemos muitas vezes os pais acabam por colocar tudo para cima das mães. Cuidado, olha o menino, tens que ir ver o menino, cuidado com aquilo, e a mãe acaba por ficar com esta sobrecarga. Não é? A mãe acha que é uma super mulher e é ela que consegue fazer tudo, é ela que cuida melhor dos filhos, mas às vezes, olha, se o pai vestir a camisola, se calhar ao contrário, não faz mal, não ficar a comentar, não é, constantemente, tu nem vestir a camisola sabes à criança. Isto acontece muito. Sim. E isto é de evitar na educação dos filhos, é de evitar tudo o que afaste e cause tensão no casal. Então nós vamos querer tudo o que coopera para a educação dos filhos, tudo o que coopera para minimizar esta tensão. Pai e mãe que estão desse lado, vocês são equipa, vocês são parceiros, vocês são colaboradores, são cooperadores, vocês fazem a parentalidade é a dois, ok? Então acho que isto é muito importante porque às vezes nós esquecemos isto e temos esta tendência de achar que fazemos melhor que o outro e não fazemos, ok? Nós complementamos, ok? E é trabalhar nesta complementaridade. Mas não posso dizer muito mais, pois, deixarmos também aqui para a conferência de sábado, mas talvez dar aqui só umas orientações. Mas antes de dar estas orientações, deixa-me só ler um comentário, não é, da Lália. Assim, muitas vezes nós mães nos achamos super mulheres, super mães e passamos sem querer um atestado de incompetência aos pais. Temos mesmo de pedir ajuda e deixar os pais participarem. Sem dúvida. É isso mesmo. É esta ideia que está tudo bem. Está tudo bem. Claro que há coisas que nós mães podemos sentir que, ok, isto poderia ser diferente. Está bem, então à parte, e era isto que eu agora ia dizer nas estratégias, alinhar expectativas e regras entre os dois, conversam os dois, comunicam de forma aberta o que é que sentem, o que é que podem fazer, o que é que não. Às vezes, e isto aconteceu na minha casa, se o meu marido via eu fazer alguma coisa que ele não concordava tanto, ele não ia me dizer isso na hora, não é? Ele dizia... Falamos depois à parte, individualmente. Não é? Eu e o meu marido até tínhamos uma estratégia que quase todas as semanas nós sentávamos para rever o que é que estava a acontecer com os nossos filhos, não é? E pensávamos, ok, esta estratégia está a funcionar, aquela não está a funcionar, isto precisa de mudar, isto precisa de manter. Para quê? Para nós estarmos os dois alinhados. Nós precisávamos um do outro, nós precisamos um do outro, ok? Dividir as responsabilidades entre os dois, não achar que só um é que tem que fazer aquilo. Não, podemos os dois fazer. E naquilo que o meu marido não fazia, eu fazia. E aquilo que eu não fazia, ele fazia. E estava tudo bem. E esta é a ideia do casamento, completarmos-nos. Esta é a ideia do casamento. Priorizar o casal. Eu digo sempre mesmo em consulta, quando o casal está bem, está alinhado, é uma equipa, então a educação dos filhos flui, ok? Priorizar o casal é lembrar que antes dos filhos nascerem, vocês já eram os dois. Antes deles nascerem. Então, vamos priorizar o casal, vamos priorizar a equipa, vamos cuidar da equipa, que é extremamente importante. Sim. Muitas vezes nós temos casais em que criticam-se muito à frente dos filhos. Isto não coopera. Okay? Isto não acrescenta nada, nem na vida dos filhos, nem na vida do casal. E até acaba por retirar o respeito e a autoridade que os pais têm sobre os próprios filhos. Sem dúvida, sem dúvida. Não vamos dizer mais. Pois, e mais não, porque no sábado temos que dar tempo e espaço para a doutora Tânia, né, trazer as sugestões dela. Então, nada de spoilers, se faz favor. Então, para quem entrou, entretanto, hoje nós estamos a pensar
nos fatores, nas situações que causam stress sobre os casais. Já pensamos nas questões financeiras, já pensamos na questão da parentalidade e da educação dos filhos, e vamos pensar então agora na relação conjugal, na relação do casal. Mas antes disso, aproveito para vos pedir colocar os vossos comentários, dizer de onde são, para termos a ideia, não é, de quem nos está a escutar e a assistir a nossa live. Olá, Margarida! A Margarida Ferraz, beijinhos para a Margarida, que entretanto entrou. E obrigada, não é, pela palavra, duas preciosas. Oh. Muito bem, então estava eu a dizer, aproveitem para convidar outros. A nossa live também vai ficar gravada, depois vamos colocar, para além de ficar aqui no perfil, vamos colocar no perfil do Projeto Família Saudável, e vamos também colocar na nossa página do Projeto Família Saudável no YouTube. Como vocês sabem, é preciso 1000 seguidores para podermos fazer lives, então as novas regras do Instagram não nos permitiram fazer as lives que sempre fizemos na página do Projeto Família Saudável, e agora temos de estar a fazer nos nossos perfis. Então, quem ainda não nos segue, por favor, siga-nos, porque temos que conseguir os nossos 1000 seguidores, está bem? Mas pronto, estava eu a dizer, estamos a falar sobre situações do dia a dia, da vida do casal, que causam stress, que causam ansiedade. Já falamos das questões financeiras, a educação dos filhos, e estava eu a dizer, vamos pensar agora na relação do casal. Quando nós pensamos no casal e aquilo que da própria relação entre eles pode causar stress, tensão, pressão, uma delas, sem dúvida, é que é mais apontada, pelo menos nas consultas de casal que eu tenho, são as questões da comunicação. Sim. Não é verdade? A comunicação é aquele fator que coopera ou para o sucesso ou para o insucesso da relação conjugal, entre outros importantes. Mas a comunicação, sem dúvida, é um pilar importante, não é? Na relação. E quando há falhas de comunicação, quando há dificuldades em expressar sentimentos, quando se evita conversas difíceis, quando se proporciona mal-entendidos por não se falar claramente das coisas, gera sempre muita insegurança emocional, muita tensão, muita pressão, muito stress. Dentro da comunicação também temos aquilo que chamamos dos padrões de comunicação negativos, ou seja, quando a comunicação é negativa, neste sentido, por exemplo, quando há falta de diálogo, ou quando se usa o silêncio como tratamento e como arma, não é, para magoar o outro, muitas vezes. Ainda que o silêncio é muito importante. Sim, o silêncio tem o seu espaço, porque é organizador, não é? Mas o silêncio, enquanto ferramenta de comunicação, nem sempre cumpre o seu papel. É preciso falar, é preciso dialogar, é preciso comunicar, não é? Das diferentes maneiras de comunicação. Dentro da comunicação também, quando há o uso excessivo dos telemóveis, dos smartphones, que muitas vezes, não é, retira o tempo do casal, retira a intimidade, retira a privacidade do próprio casal. Ou então aquelas comunicações que são marcadas por críticas, não é? Que há muitas coisas boas que o outro fez, mas a gente só vai apontar exatamente aquela falha, não é? Ficamos centrados nas falhas e no que correu mal, em vez de pensarmos também a coisas boas, também a coisas que correram bem e que o outro fez. A comunicação negativa também, quando está marcada pela desvalorização, quando estamos constantemente a deitar o outro baixo. Tu não sabes o que dizes. Não é bem assim. Não sabes. Não te metas em assuntos que não dominas. Muitas vezes eu ouço casais a falarem assim um com o outro, não é? Isto é uma desvalorização, não é? E isso depois traz as suas consequências para a relação. Ou então aquele tom defensivo, né, que está sempre, parece que contra-argumentar, justificar, e todo este tipo de situações na comunicação gera ressentimentos, gera mágoas e gera distância emocional. Acho que é um dos fatores que, quando os casais estão numa fase complicada e pedem ajuda, a comunicação está sempre presente, né? A dificuldade na comunicação. Sim, e pensar que
que isto não acontece assim, de repente, não é? Isto é algo que é contínuo, vai acontecendo, até mesmo os casais, quando eles chegam à consulta, eles não chegam porque houve um desentendimento ali pontual, porque houve uma falha na comunicação ali pontual, onde há uma semana para cá. Não é? Sim. Já são coisas que se arrastam. Que se arrastam, que se arrastam, é verdade. Outra situação, pensando ainda na comunicação do casal, e que também está associada a outra área, é a questão da intimidade, não é? A falta de intimidade. Muitas vezes a rotina, o cansaço, as muitas coisas que temos que atender, diminui a conexão física, gerando depois muita frustração, não é? Quando não há intimidade física, e aqui não tem necessariamente a ver só com o sexo, não é? Sim. Mas há toda uma intimidade física, como os abraços, os beijos, aquelas brincadeiras, a presença do outro, a ligação, o dormir junto, o acordar junto. Às vezes os casais, exato, é poderoso. Às vezes os casais têm horários completamente diferentes. Já vai um dormir, depois o outro vem, depois o outro acorda, e às vezes é complicado. Portanto, gerir, não é, todas estas questões da intimidade física, incluindo também a intimidade sexual, é fundamental para diminuir a tensão, a frustração que muitas vezes gera. Okay? E o stress cotidiano, não é? Que afeta-nos, obviamente, e que depois muitas vezes nós passamos para o outro. Não é? Muitas vezes nós explodimos com o outro por algo que ele não tem nada a ver com isso, mas foi o acumular de situações, e aí, claro, eu descarrego os meus problemas, as minhas exigências no trabalho ou com os filhos, acabo por descarregar e trazer toda essa bagagem para dentro da relação, o que muitas vezes, portanto, cria desavenças, brigas, discussões, às vezes com situações que nada têm a ver com o casal. Às vezes é tão corriqueiro, mas é o que está por detrás. Sim, não é? sim. Os sentimentos que estão atrás dessa situação. Sim. E outra coisa que eu também me lembrei, pensando aqui na questão também da relação do casal, é aqueles casais que nós chamamos que têm relacionamento ioiô, ou seja, é o ir e vir, termina e recomeça, termina e reata, ou então é o casal que está sempre a pôr em causa a relação. Acontece um problema, se calhar não devemos estar juntos, se calhar foi precipitado, se calhar não gostas de mim, se calhar não vamos ter futuro, se calhar devemos divorciar. Não é? Estão sempre a pôr em causa a relação. Está sempre na mesa, mesa está sempre esta possibilidade. E sempre estas ameaças de terminar, não é? Se isto não mudar, vamos nos divorciar. Mais vale cada um seguir o seu caminho. Tiram a aliança, põem em cima da mesa, depois tiram da mesa, põem no dedo, quer dizer, há sempre este movimento. Ioiô. Exatamente. E olha o stress que isto gera, não é? A ansiedade, a insegurança emocional, que eu nunca sei o que é que eu posso contar com esta relação, não é? E outra questão, que é ainda mais complicada, que vou deixar que seja a Diana falar. É realmente uma situação difícil, complicada, e infelizmente cada vez nós temos assistido nas notícias e nos nossos meios, nós assistimos a esta realidade, que é a violência doméstica, não é? E nós vamos partir de um princípio que o relacionamento é um relacionamento de respeito, é um relacionamento de segurança e é um relacionamento de igualdade. E para estas três componentes realmente estarem presentes num relacionamento, nós temos o respeito mútuo, nós temos a confiança, nós temos a comunicação saudável. A comunicação, tu tens estado aqui a falar, não é? Que é muito importante na relação do casal, a comunicação saudável, a liberdade individual, sabermos dar espaço ao outro para ser quem ele é. Em vez de queremos mudar o outro, em vez de queremos que ele seja aquilo que nós queremos, dar-nos a liberdade. O outro é um indivíduo e nós todos temos a nossa individualidade que precisamos de celebrar também no relacionamento, não é? Apoio emocional é caminharmos juntos, não é? Isto é um relacionamento saudável, caminharmos juntos, abraçarmos, o olhar, o estar presente, esta intimidade emocional, esta intimidade física é muito importante. A segurança emocional e física também, não há nada que eu vá fazer que eu vá pôr em causa o meu cônjuge, que eu vá magoar o meu cônjuge. Eu não quero fazer isso, nós não queremos fazer isso, nós devemos
devemos priorizar de facto a segurança emocional, cuidar de quem está ao nosso lado. E cuidar de quem está ao nosso lado implica ouvir, implica estar presente, implica abraçar, implica cuidar, mesmo fisicamente, cuidar se o nosso cônjuge está a precisar de ajuda física, seja lá de que forma for, mas é esta ideia do relacionamento com respeito, segurança e igualdade. Também temos a responsabilidade, cada um tem a sua responsabilidade na relação e precisa de viver essa responsabilidade. Não é alguém esperar, lá está como nós estamos a falar na educação dos filhos. Um fica sentado a dizer, olha a criança, olha, faz isto, faz aquilo. Quer dizer, não, todos nós temos responsabilidade. Então, temos a responsabilidade de providenciar, temos a responsabilidade de nutrir, de cuidar. E se cada um, os dois, se cada um fizer a sua parte, então a pressão, a tensão que nós estamos a falar aqui hoje vai reduzir significativamente. E às vezes nós precisamos de cuidar deste aspecto da relação. Não sermos pica-miolos e não andarmos no pé do outro, não é? Mas temos aqui um afeto saudável em que nós estamos a cuidar do outro e preferimos dar abraço do que andar a pegar no pé do outro. Exato. Não é? Se eu pegar aqui no teu pé não me dá jeito nenhum. Pois não. Não me dá jeito nenhum, mas se eu te abraçar dá mais jeito, não é? É muito mais agradável eu estar a abraçar do que andar sempre a pegar no teu pé, sempre aqui a chatear e às vezes até gosto de pensar neste exemplo que às vezes e com certeza todos os casais têm uma situação destas lá em casa. O marido tem, sei lá, um móvel para montar, ok? Alguém aí já teve assim um móvel para montar, uma torneira para arranjar, qualquer coisa, não é? Para arranjar. E todos os dias a mulher passa pela situação e vê, o móvel ainda não foi montado, a torneira ainda não foi arranjada, não é? Mas há muitas mulheres que ficam a dizer isto constantemente aos maridos. Ainda não arrumaste isto, nunca tens tempo para fazer isto. Mas só te peço uma coisa e não consegues fazer. É verdade, e isto acontece muito. E o que eu tenho percebido bastante é que os homens, eles já dizem isto tudo a eles próprios. Sim. Eles estão constantemente a dizer isso, mas vai uma grande diferença entre estarem a dizer para eles irem fazer. Mas muitas vezes nós acabamos por criar essa tensão quando estamos sempre em cima do acontecimento, sempre a dizer, ainda não fizeste isso, só te peço uma coisa, não te peço mais nada, faz isto. Isto é altamente cansativo e desgastante também num relacionamento. Então, mulheres aí em casa, os vossos maridos sabem o que é que têm que fazer. Eles sabem, está lá, e eles passam por lá e eles já dizem eles próprios, ainda não arrumei isto, ainda não fiz isto. Okay? Maridos que estão aí, ouçam essa vozinha, ouçam essa vozinha. Ui. É a próxima vez que passarem, em vez da vozinha dizer ainda não arranjei isto, tirem um tempinho e possam fazer, não é? Mas lembrar, sem stress, sem pressão, sem pegar no pé do outro, deem abraço, deem abraço. E realmente um outro aspecto também muito importante da relação saudável é este crescimento pessoal. É quando eu permito que o outro cresça, é quando eu permito que o outro se desenvolva também, é quando eu ajudo, eu sou parceira nisso, não é? E vice-versa. É extremamente importante. Mas nós começámos por falar violência, que é tudo o oposto àquilo que eu falei agora, não é? Isto para nós termos uma ideia do que é um relacionamento saudável, não é? E é uma pressão constante num relacionamento onde existe violência. E a pressão como? A vítima, claramente. A vítima sente uma pressão e uma tensão muito grande de medo, ansiedade, insegurança, está num alerta permanente. Quando é que isto vai acontecer outra vez? E se eu voltar para casa? E se ele está neste estado? E está sempre alerta. O corpo dela, da vítima, está sempre em tensão. Tem um desgaste emocional brutal. Tem stress pós-traumático. Antes de chegar a casa ou antes, quando ouve a porta bater, já começam os gatilhos. Já tem os gatilhos, já está o coração disparado. E acontece também a depressão, o isolamento, confusão mental. Então imagina, isto é altamente disruptivo para uma vítima, é uma grande tensão e acaba por ser para o casal, porque uma vítima neste estado também não agrega nada. Pois não.
ok? E os níveis de insatisfação conjugal são elevadíssimos. São elevadíssimos. O agressor também está aqui nesta pressão constante para ele também, em que ele mantém aqui um papel. Sim. Mantém um papel de controle, de poder, de intimidação, de manipulação, de poder desigual, ok? E de facto, como é que nós podemos ver isto? E às vezes nós temos alguma dificuldade em reconhecer alguns movimentos dos agressores. Somos mais fáceis de ver isto no outro, não é? E de ver noutros relacionamentos, mas quando é o nosso relacionamento, nós muitas vezes não estamos atentos. E o que é que nós podemos ver? Podemos ver controle excessivo de um dos cônjuges, constantemente desconfiado, ok? Isolamento intencional, tenta afastar o seu parceiro da família, dos amigos, é mesmo intencional, porque precisa de manter aqui este controle com o cônjuge. Agressão verbal e humilhação. Há coisas que nós precisamos lembrar que são bandeiras que precisam de ser levantadas. E todas estas que eu vou aqui falando são bandeiras. E para essas bandeiras nós precisamos de agir, nós precisamos de fazer alguma coisa. A manipulação emocional, ok? A famosa expressão do gaslighting, não é? De quase fazer o outro sentir-se que ele é que é doente e que precisa de ser tratado. Bandeira, ok? Red flag. Ameaças ou intimidação, faz isto ou bandeira levantada, ok? A violência física, basta algo simples, mas é violência. E não pode ser aceito num relacionamento saudável, ok? O ciclo de abuso, ok? Não pode ser aceito. E nós vemos que há um medo constante. Sim. Okay? Então há aqui sinais de alertas, há bandeiras que são levantadas e que nós precisamos de agir. Então se há pessoas nesta situação, precisam de falar com alguém, precisam de procurar apoio especializado, ter um plano também de segurança própria, não é? De poder estar a ser cuidada também. De manter o telemóvel acessível perto de si para em qualquer situação também pedir ajuda. Não confrontar o agressor, ok, nestas situações, guardar provas sempre que possível, mas de facto este fator da violência, e estamos aqui a falar de violência mais física. E verbal e tudo mais, mas inclui também, não é? Psicológica. Inclui a violência psicológica. Às vezes pode parecer algo insignificante, Yolanda, e temos visto às vezes pessoas que até desculpabilizam. E tal, eu estava muito nervoso. Ela não sabia o que é que estava a dizer. Bandeira. Nós precisamos ter cuidado, ok? Não dar brecha para este fator tomar proporções drásticas. É um fator de grande stress para o casal. Sim, sem dúvida, não é? E quando nós pensamos em relação conjugal e todos estes fatores que já mencionamos, não queremos deixar aqui todas as sugestões de como lidar e ultrapassar, porque vamos fazer isso na nossa conferência no próximo sábado, às 15 horas, né, no espaço da Terceira Igreja Batista, no novo espaço, em Alvalade, um espaço muito lindo, que a Igreja gentilmente nos cedeu para fazermos a nossa conferência e, portanto, a entrada é livre, todos vocês são bem-vindos, o pessoal que está fora de Portugal, enfim, nós ainda vamos ver se conseguimos uma maneira de gravar algumas coisas, pelo menos as partes mais importantes, para depois deixar disponível no nosso canal do YouTube. Obviamente, sendo um assunto quente, haverá ali momentos de partilha que temos que respeitar, então por isso não vamos fazer assim um evento misto no sentido de presencial e online. O que vamos fazer é gravar assim as ministrações mais importantes e depois disponibilizar. Quem ainda não se inscreveu, é só ir no perfil do Projeto Família Saudável, está lá na bio, ou então manda uma mensagem por WhatsApp para mim, e só precisamos saber quantos virão e se terão crianças para podermos preparar o espaço, não só para os adultos, mas também para as crianças, uma vez que vamos ter uma programação especial também para estas crianças que não têm com quem ficar e os pais precisam trazer, também. Mas
voltando aqui ao nosso assunto, estamos a falar sobre pressões sobre o casal, já vimos as questões financeiras, a educação de filhos, pensamos agora na relação do casal, e estava a dizer, sem ser grande spoiler, mas quando nós pensamos no casal, sem dúvida, uma das coisas fundamentais é trabalharmos na comunicação, não é? Uma comunicação positiva, escuta ativa, a violência não tem parte, não tem lugar numa relação saudável, aprender a gerir os conflitos à medida que eles vão acontecendo, não amontoar coisas, porque depois, numa coisinha pequenina, trazemos assuntos que já se passaram não sei quanto tempo, então é importante ir resolvendo conflito ao conflito, não ter medo de confrontar, de conversar sobre as coisas, ok? Outra questão também é, às vezes é melhor ter paz do que ter razão, então nós temos que saber muito bem as nossas lutas, não é? Quais são as lutas que nós queremos verdadeiramente nos envolver e batalhar por elas, tá bom? Será que muitas vezes mais vale não deixar a razão de lado para ter paz para o bem do casal e da família, não é? É sempre algo que nós precisamos considerar. Pequenas coisas temos que aprender a ser flexíveis, a relevar e a perceber que não é só más coisas, não é só falhas, também há muitas coisas boas que nós precisamos aprender a observar no nosso cônjuge, ok? E claro, fortalecer a relação diariamente, a intimidade emocional, a intimidade física, sexual e não sexual, não é? Tudo isso é fundamental para fortalecer a proximidade, a segurança emocional no casal. Mas muito bem, vamos pensar então agora na outra área, na última área, que também é geradora de stress e de tensão no casal, que são as mudanças que acontecem ao longo do ciclo de vida familiar, não é? Todo o momento, desde que apaixonamos por alguém até, vamos imaginar, não é? Numa ideal, quando envelhecemos juntos e lidamos com uma série de situações que aconteceram, e todas essas situações também, muitas delas, são geradoras de tensão e conflito, e as crises que também podem acontecer neste ciclo de vida familiar. Crises são aquelas situações que não são esperadas e que depois tem que se lidar com elas porque há uma necessidade de reajuste, de reorganização no casal. Mas antes de pensarmos nas crises, vamos pensar então nas grandes mudanças no ciclo de vida familiar que geram stress e conflitos porque exigem que o casal se reorganize constantemente, que reajuste os seus papéis, as suas rotinas e estabeleça bem as suas fronteiras, ok? Cada transição dos diferentes ciclos de vida são momentos de reorganização. E o primeiro grande momento que sem dúvida surge na vida do casal é o nascimento do primeiro filho, como nós aqui já mencionamos há pouco, não é? Quando nasce o primeiro filho, força o casal a abandonar um padrão antigo que já tinha, uma rotina que já tinha, que eram só dois, para acolher esta nova vida e criar uma nova rotina, criar um terceiro elemento importante na vida do casal, gera muitas vezes ansiedade, insegurança, divergências sobre a nova estrutura familiar, principalmente quando vemos famílias de origem completamente diferentes. Na minha casa fazia-se assim. Não, mas na minha era assim que nós fazíamos. Mas na minha infância nós dormíamos às tantas horas. Não, mas os meus filhos vão dormir. Ou seja, todas essas diferenças que podem gerar conflitos, podem gerar tensões, precisam ser adressadas no sentido de resolvidas para reduzir este nível de ansiedade. Tá bom? Então, a chegada dos filhos é sem dúvida uma situação no ciclo de vida que ajuda a criar aqui muito stress e muita ansiedade. Outra situação é quando os filhos se tornam adolescentes. Pois é, a adolescência é um desafio para os pais. Quem tem filhos adolescentes aí, ponham o alô, concorda connosco, porque de facto as minhas estão a sair da adolescência, já são jovens, não é? Já são jovens adultas, mas
com filhos adolescentes, a família precisa novamente renegociar tudo. As rotinas, as fronteiras, até onde os filhos podem ir, até onde não pode, os papéis, os limites, enfim, tudo isso é reconversado, tem que ser reconversado, e muitas vezes é posto em causa a autoridade, não é? Muitas vezes, aqui já não é o nosso filho, olha, o teu filho fez isto, resolve o assunto, não é? E às vezes o pai ou a mãe se ausenta da parentalidade e deixa que o outro seja a resolver. Mas de facto nós precisamos desta autoridade compartilhada para reduzir o nível de stress e de ansiedade, ok? Um outro momento crítico é o ninho vazio. Aqui os filhos já cresceram, vão abandonar o ninho e de repente olhamos para o nosso marido ou para a nossa esposa, somos dois estranhos. Quem és tu? Já muita coisa aconteceu, já muita coisa viveu, nós próprios já mudamos e de repente parece que somos dois estranhos. E este é o momento crítico, né, que infelizmente acontecem muitos divórcios nesta fase do ninho vazio, porque o casal precisa se reconectar, criar novas rotinas, criar novos papéis, apaixonarem-se novamente um pelo outro e por estarem novamente sozinhos. Principalmente aqueles pais que deram tanto na educação dos filhos e as mães, né, principalmente, que viviam em função dos filhos. E a relação conjugal às vezes ficou em segundo plano, que quando os filhos se vão, e agora? O que é que nos mantém juntos? O que é que nós ainda temos de comum? Então é preciso reorganizarem-se, reconectarem-se para viverem uma conjugalidade saudável, tá bom? E claro, um outro momento crítico no ciclo de vida é quando vem a reforma, quando a aposentadoria, como se diz no Brasil, e há o envelhecimento. O corpo muda, a mente muda, muitas coisas mudaram, o nosso status também mudou e agora é preciso perceber que objetivos ainda temos na vida. Temos que nos ajustar às limitações que agora enfrentamos, não é? O nosso corpo mudou, as nossas capacidades também mudaram e é preciso todo um reajuste a nível da saúde e, claro, outros desafios começam a aparecer. Amigos que falecem, os pais que falecem e ter que lidar com uma série de coisas que gera sempre muita tensão e stress, tá bom? Vamos pensar então agora nas crises, que são aquelas coisas que acontecem que muitas vezes são inesperadas. Mas isso deixo que seja a Diana a falar sobre isto. Muito bem. E como também estamos aqui muito próximo de terminarmos o nosso tempo e não querendo também aqui invadir também mais tempo da nossa live, o que nos deixa aqui já com sede para a nossa conferência de sábado, não é? Com a doutora Tânia Almeida. Tânia Almeida, médica de clínica geral e familiar, e que nos vai nos fazer também viajar por todos estes assuntos que nós estamos aqui a abordar hoje, mas com outro olhar também, um olhar mais profundo ainda. Mas neste ponto principal que nós agora íamos falar das crises, não é? E aqui nós temos a morte de um ente querido, em que passamos por um luto e uma reorganização, que não vamos aprofundar, vamos falar um bocadinho aqui de quando um cônjuge é diagnosticado com alguma doença, ok? Ou quando teve um acidente e está limitado, ok? Então vamos pensar um bocadinho na perspectiva do cônjuge que está com esta limitação e do cuidador, do cônjuge que está saudável e que está a cuidar do seu cônjuge. Não é? O que é assim importante e que nos parece que é relevante e nestes poucos minutos que nos restam. O que é importante? De facto, quando existe um cônjuge com uma doença ou com uma situação física, tem grande impacto na relação do casal. De várias formas, não é? Uma delas é o desequilíbrio dos papéis, ou seja, há um que agora acaba por tomar mais frente nas coisas do que o outro, há um grande impacto emocional, um está mais ajustado emocionalmente, o outro devido à sua situação. Por exemplo, se nós pensarmos num cônjuge com depressão,
ou com ansiedade, ou mesmo com uma situação física de uma cirurgia, acaba por às vezes estar mais irritadiço, sem paciência, especialmente imaginem se isto for uma família com filhos pequenos, o cônjuge saudável acaba por ter aqui que gerir todas as coisas, gerir a ansiedade ou gerir a situação do cônjuge, mais gerir as crianças, mais gerir a situação profissional, é realmente um fator de grande stress para o casal. Existe uma alteração também na intimidade, naturalmente, o stress, também a incerteza daquilo que vai acontecer, a pressão financeira, existe também muita solidão dentro da relação. Nós temos ouvido falar muita solidão dentro da relação. O cônjuge saudável sente-se só, mas o cônjuge que também está doente também se sente só, não se sente ouvido, não se sente compreendido, não se sente e muitas vezes até se sente culpabilizado por estar doente. Muitas vezes sente-se culpabilizado, sente-se que é um fardo, não é, na família. Então tem grande impacto a doença e as situações físicas, tem um grande impacto na vida da família, na saúde mental do cônjuge que está afetado, mas também no cônjuge que está saudável. E de facto é preciso aqui um grande colo, não é? Um colo, graça também, e muitos cuidados para este casal. O que é que me parece muito importante para terminar aqui esta questão? Parece-me importante para os cuidadores, para o cônjuge que está saudável, é muito importante não procurar soluções rápidas. Isso passa, isso... Okay. É desvalorizar a dor do outro. Exatamente. Não procurar essas soluções, não procurar desvalorizar o outro, mas sim valorizar sem alimentar o problema, ok? Dar espaço para o outro também, se ir encontrando também e também de arranjar estratégias para ir melhorando, que é também muito importante. Cuidar da sua própria saúde mental, ok? Cuidadores precisam de ser cuidados também, precisam de fazerem coisas que também gostem, procurar alguém para falar, procurar também ajuda psicológica. É importante ajustar o nível de vida à condição que estão a viver, também é importante. Ajustar também o seu papel na família, como cônjuge, também como pai ou mãe, também ajustar o seu papel e a sua função, não fazer de terapeuta, que muitos cônjuges fazem de terapeuta e acham que vão ajudar e vão melhorar. Não. O que o outro mais precisa é do marido ou da esposa. Sim, sim, e a presença do outro no relacionamento. Para o cônjuge que está a passar por um momento difícil, por uma situação de doença, depressão, ansiedade, stress pós-traumático, seja o que for, ou acabou de sair de uma cirurgia, está a passar uma lesão, seja o que for, muito importante no relacionamento comunicar, dizer, olha, hoje estou assim, dar ao outro, informação também. O outro precisa dessa informação. Então, comunicar, mesmo que seja pouco, mas comunicar. Aceitar ajuda. Muitas vezes, por estes cônjuges sentirem que são um fardo, não querem pedir ajuda, não querem causar mais incómodo. Não são incómodo, não são fardo. O outro só quer ajudar. Então, parece-me muito importante, e ao longo também da clínica e de experiências pessoais, percebo a importância de o cônjuge que está doente dar poder ao outro para ajudar. Sim. É muito importante. Porque o outro só pode ajudar se aquele cônjuge que está doente der esse espaço. E der esse espaço. Se não der, é a mesma coisa. Se eu tiver um problema de dentes, eu vou ao dentista e eu dou poder ao dentista para cuidar da minha boca, para cuidar dos meus dentes. Nós damos poder ao outro para nos ajudar, ok? Se eu estou a precisar de ajuda psicológica, eu vou ao psicólogo e eu dou poder ao psicólogo para me ajudar. Eu permito, não é? Eu dou esse espaço, não é? E nós sabemos que tem bom prognóstico aqueles que dão esse poder ao outro para serem ajudados. Cônjuge que está doente, seja de que forma for, é importante dar espaço ao outro
para poder ajudar, dar poder ao outro para ajudar. O outro cônjuge não quer sobrepor nada, não quer mandar, quer ajudar. Então vamos dar espaço ao outro para nos ajudar. Okay? Evitar isolamento para o cônjuge que está doente, comprometer-se com os tratamentos, é evidente, e reconhecer as pequenas evoluções e celebrar. Celebrar. Okay? Sempre que a gente consegue algo diferente, celebrar. Mas acho que isto é essencial. Sim. É o cônjuge que está fragilizado, dar poder ao outro, aceitar ajuda, não é? Aceitar ajuda, respeitar o seu ritmo, está tudo bem, e conversar. Para o cuidador, uma das coisas que alerte sempre, que é muito importante, que às vezes o cuidador tem tanto medo de magoar o cônjuge que está doente, mais fragilizado, que não quer conversar sobre nada, não quer dizer nada. Mas é preciso dizer, é preciso ter conversas Ele também difíceis. precisa ser cuidado, não é? É preciso ter conversas difíceis, é preciso dizer, olha, isto está a impactar o nosso relacionamento, está a impactar a nossa dinâmica familiar, precisamos trabalhar juntos. Okay? Isto afeta-me desta maneira, sinto-me assim, Sim. receio isto. É fundamental, não é? Que ambos estejam juntos, não é? E vivam juntos este momento de maior fragilidade na vida do casal, que é a doença de um. Sim, não é? sim. Muito bem. Enfim, olha, temos tantas coisas para continuar aqui Muitas. a falar e partilhar convosco, mas já estamos no final do nosso tempo, não é? Mas como nós dissemos, muitas destas coisas serão mais aprofundadas e outras sugestões serão feitas no próximo sábado, não é? Que é já o dia da nossa conferência, dia 18 de Abril. 18 de Abril, a que horas? Apanhei-lhe às 15 da tarde, às 3 da tarde, maravilhoso. Então, aqui ainda não jantamos, gente. Não, isto hoje foi um dia, foi consultas e depois a live. Então, às 3 da tarde ou às 15 da tarde, no espaço da Terceira Igreja Batista em Lisboa, portanto em Alvalade, o novo espaço da igreja, que está muito linda e que gentilmente cedeu-nos o espaço para realizarmos ali a nossa conferência. A entrada é livre, portanto todos os casais e não só estão convidados. Iremos estar a abordar a questão da ansiedade e da depressão com ênfase na vida do casal, mas também falaremos obviamente no geral, no todo, e no impacto que isso tem na família. E teremos connosco então a doutora Tânia Almeida, uma médica, especialista em medicina geral e familiar. Eu já ia te contar aqui coisas, mas nada de spoilers. No sábado vão saber muitas coisas interessantes. Só lembrar também de fazer a inscrição. Exatamente. Okay. Apesar da entrada ser livre, é preciso inscrição, porque obviamente queremos preparar, não é, todo o espaço para si, até porque vamos ter também um lanche ali no intervalo. E precisamos saber quantos virão. E também, se tiverem crianças. Exatamente. E também se tiverem crianças, precisamos saber quantas crianças e que idades são, porque estaremos também a preparar uma programação para estas crianças, tá bom? E pronto, resta-nos despedir. Agradecer a todos que estiveram desse lado, que nos acompanharam nesta live. Sim, muito obrigada pela vossa presença, apesar da hora e do cansaço da semana, mas é muito bom saber que está aí connosco e que estamos juntos para pensarmos nestes temas que são tão importantes para todos nós. Mais uma vez, se ainda não nos segue nas nossas redes sociais, sigam o Instagram do Projeto Família Saudável. Nós precisamos de 1000 seguidores da nossa página para podermos fazer as lives na nossa página. Portanto, por favor, sigam-nos, Projeto Família Saudável, @ProjetoFS, e vocês vão lá ter para podermos então trazermos mais conteúdos, mais atividades, portanto, digitais para vocês também. Muito obrigada, nós iremos depois ler com calma todas as vossas considerações, todas as vossas palavras de encorajamento. Obrigada a todos vocês que nos assistiram de Portugal, de outros países da Europa, como a Bélgica, não é? Tivemos alguém da Bruxelas assistir-nos, várias pessoas do Brasil. Olha, um beijinho para todas vocês, aquece-nos o coração saber que, independentemente do lugar onde nós estamos,
estamos juntos, não é? Estamos juntas. E lembrar que esta live fica gravada, então podem assistir e podem partilhar também com outros para poderem ver. Parabéns, suas lindas! Oh, a Vivi de Pernambuco, não é? Recebemos uma palavra de encorajamento, não é? Diz que gostou muito. Muito obrigada e esperamos que de facto tenha sido uma bênção para vocês e um momento também de aprendizagem. Muito bem. Beijos, beijos. Bem. E vemo-nos, para quem pode, no próximo sábado às 3 da tarde. Dia 18, às 3.